Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, animados para a PGM Aracaju? Eu espero que sim, eu espero que seu estudo esteja indo muito bem, que você esteja animado, que você esteja com vontade de fazer essa prova. É muito gostoso quando a gente vai fazer uma prova feliz, animado, sabendo que a gente fez o melhor que podia, né, para ir preparado para a prova. E eu espero que você esteja assim. Bom, e também eu espero que este seja um momento em que eu consiga contribuir ainda mais com a qualidade dos teus estudos, com a qualidade da sua preparação para essa prova tão importante e tão esperada. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Thaís Monserrat. Eu sou procuradora municipal e professora de Direito Financeiro e de Leis Locais aqui no APGE, e é uma alegria, uma honra, uma satisfação imensa estar aqui com você para essa revisão de véspera. Bom, gente, nós temos muitas leis locais nesse edital, então nós temos grandes apostas para essa prova. Eu até já vou passando aqui com você os slides para te mostrar. Esse aqui, então, é o nosso conteúdo de leis locais que está previsto no seu edital. Então, nós temos a lei orgânica, o Código Tributário, Estatuto dos Servidores, a lei orgânica da Procuradoria, a lei complementar que rege aqui o regime próprio de previdência social e a lei da previdência complementar. Então, 6 leis municipais muito importantes para a sua prova. E é claro, gente, nós temos um curso específico de leis locais, lá já está gravado dentro da área dos alunos, lá no APGE. Eu espero que se você, aluno, já tenha feito, né, esse curso, e aqui agora nesse momento de revisão de véspera, nós vamos tentar trazer aqui o mais importante para a sua prova. Eu já te adianto, confesso para você que os slides vão ter alguns aqui que eu vou ter que passar mais rápido, porque não vai dar tempo de passar com você, mas eu vou disponibilizar esses slides de modo que ainda que a gente não consiga abordar o conteúdo dentro de 1 hora, que é a nossa delimitação temporal aqui, eu quero deixar para você mais algumas dicas, mais algumas sugestões aqui de prova que eu acredito que podem vir a ser cobradas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos já para o nosso material para a gente poder ir já revisando as principais disposições de leis locais para sua prova. Começando pela lei orgânica do município, nós temos aqui no artigo 3º que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Até aqui, nenhuma novidade. O interessante é o parágrafo 1º, que traz de que forma que a soberania popular vai ser exercida no município de Aracaju. E aqui a lei traz 5 situações, 5 formas do exercício da soberania popular. E dica, hein, gente? A Sebrasp já cobrou esse assunto em questões de outros municípios, né? Claro que para trazer o material para você, eu fui analisar o que a Sebrasp vem cobrando de leis orgânicas, de leis municipais em outros municípios, em outras provas, e ela já cobrou as formas que os municípios estabelecem do exercício da soberania popular. Então, atenção redobrada aqui para a gente ver como a soberania popular é exercida no município de Aracaju. Então, veja só, através do plebiscito, participação popular nos órgãos colegiados, referendo, iniciativa popular no processo legislativo, participação popular em decisão da administração pública e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições e ação fiscalizadora sobre a administração pública. Muito importante esses 5 incisos aqui. Olha só, eu já vejo a prova colocar essas 5 alternativas, esses 5 incisos como 5 alternativas, trocando aqui alguma informação para te confundir. Então, não caia em nenhuma confusão nesse sentido. Muito importante aqui este dispositivo. Aqui também eu deixo para você fazer uma revisão desse artigo 6º, que vai tratar dos símbolos, quais são os símbolos do município, né? E vai dizer que deve adotar de modo perene o brasão oficial como símbolo do município, como símbolo de identidade visual de gestão, logomarca, logotipo ou padrão de identificação dos bens públicos, uniformes, placas de publicidade, obras, veículos oficiais, nas publicações oficiais e em toda ação ou atividade
administrativa, e ainda que o uso do slogan de gestão é permitido desde que é associado e simétrico ao brasão oficial. Isso aqui para a banca tentar te confundir, dizer que vai violar a impessoalidade, né? Aquelas disposições que você conhece lá da Constituição Federal, tentar te confundir com aquilo que você já conhece é muito grande. Então, você percebe aqui que o brasão oficial ele vai poder ser associado ao slogan de gestão. O slogan de gestão ele vai poder ser utilizado, veja, desde que associado e simétrico ao brasão oficial. Cabe ação de reclamação de direito no exercício da cidadania a qualquer munícipe ou entidades legalmente constituídas que se sentirem prejudicadas por procedimentos danosos aos interesses sociocomunitários. Então perceba, o artigo 10 está falando da ação de reclamação de direito no exercício da cidadania, mas está dizendo a qualquer munícipe ou entidade legalmente constituída. Qualquer munícipe, mesmo que esteja dizendo o exercício da cidadania. Por que eu estou enfatizando isso com você? Porque o artigo 11 fala que é direito e dever de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída denunciar ao prefeito a prática por órgão ou entidade pública ou por empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos de atos lesivos aos direitos dos usuários, devendo o poder público apurar sua veracidade ou não e aplicar as sanções cabíveis sob pena de responsabilidade. Perceba, no artigo 10 está dizendo qualquer munícipe e no artigo 11 está dizendo qualquer cidadão. E lá no artigo 10 está falando no exercício da cidadania. No exercício da cidadania a qualquer munícipe. E no artigo 11, que está tratando do direito de denunciar os atos lesivos aos direitos dos usuários, é qualquer cidadão. E nos dois casos podem entidades legalmente constituídas. Não confunda isso aqui na prova, isso é muito bom de prova. O que mais? Vamos lá. Da organização do município. A autonomia do município configura-se especialmente por meio de, isso aqui o Sebrasp também já cobrou em outras provas. Então, de que forma vai ser configurada a autonomia do município de Aracaju? Elaboração e promulgação da lei orgânica, é o primeiro, né? O primeiro que já vem à nossa mente da autonomia, lei orgânica, elaboração e promulgação da lei orgânica, eleição do prefeito e vice-prefeito, organização do seu governo e administração e eleição de vereadores. Aqui também tá ótimo para Sebrasp só colocar mais uma situação, trazendo como se fosse mais uma alternativa de algo que não tem nada a ver, ou que não tenha nada a ver a princípio, né? Sempre, gente, a banca vai trazer uma questão que seja muito plausível. Então, por isso que é importante a gente conhecer a literalidade. Então, veja, como que a gente vai guardar a autonomia do município? Então, primeiro, pela lei orgânica. O que mais que eu preciso para administrar? Eu preciso do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e também a parte da administração do governo. Então, você gravando esses 4 itens, você tem aqui o artigo 18 com a autonomia do município. Aqui também eu deixo para você fazer uma revisão depois a respeito do domínio público e aquilo que constitui patrimônio do município. Partindo para a parte agora da administração pública, isso aqui é muito importante que você guarde, porque para a banca trazer para você o LIMP lá da Constituição Federal que você já está acostumado e tentar te confundir, é uma chance muito grande de que isso aconteça. Então guarde, aqui não é o LIMP, como a gente está acostumado lá no direito administrativo e constitucional. Aqui, eu nem sei como pronunciaria isso, né? Quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Razoabilidade, no lugar aí da eficiência. Então, moralidade e razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas rotineiramente. Ainda temos esse acréscimo aqui. Moralidade e razoabilidade. Guarde quais são os princípios, os 5 princípios principais, e guarde que a moralidade e a razoabilidade serão apuradas rotineiramente, porque a banca vai trocar essas informações também.
Ainda, o agente público justificará o ato administrativo que praticar, explicitando a finalidade, o motivo e o objeto. Finalidade, motivo e objeto. O município poderá ser dividido em regiões administrativas mediante lei. Então, para ser feita a divisão do município em regiões administrativas, eu preciso de lei. Da mesma forma, para criar distritos. Porém, se eu quiser estabelecer a participação da comunidade na administração pública e criar conselhos municipais, eu preciso de lei complementar, tá bom? Isso aqui é bem importante. Divisões administrativas e distritos, lei. E através de lei complementar, objetivando estabelecer a participação da comunidade na administração pública, eu posso criar conselhos municipais. Então, conselhos municipais devem ser criados por lei complementar. Divisão do município em regiões e a criação de distritos, lei. Apenas lei, ordinário. As consultas serão de iniciativa. Então, quais são aqui as possibilidades de realizar as consultas populares? Pelo prefeito, quando feitas pelo executivo, ou de iniciativa dos vereadores da Câmara, aprovadas por maioria absoluta, quando feitas pelo Poder Legislativo. E um detalhe importante, é vedada a realização de consulta popular nos 4 meses que antecedem as eleições para qualquer nível de governo. A banca vai te falar que é apenas nas eleições municipais, e isso estará errado. Para qualquer nível de governo, eu não posso realizar consultas nesse prazo aqui, de 4 meses que antecederem essas eleições para qualquer nível de governo. Aqui, relativamente ao poder legislativo, guarde que Aracaju tem 26 vereadores. E ao poder legislativo municipal é assegurada autonomia administrativa e financeira. Isso aqui você já conhece. O importante aqui é o parágrafo único. A Câmara Municipal elaborará a sua proposta orçamentária na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nunca inferior a 4% da receita municipal. A Câmara Municipal elaborará a sua proposta orçamentária na forma da LDO, nunca inferior a 4% da receita municipal. Grave esse índice aqui, esse percentual aqui. Eu trouxe para você aqui, para que você possa compreender, até mesmo numa linha do tempo, né? Fazendo a separação para você do período de sessão legislativa e dos períodos legislativos, né? Tecnicamente, deixa eu me corrigir aqui para você. A sessão legislativa e os períodos legislativos. Isso aqui é importante para que você guarde, porque você não confunda com o que está lá na Constituição Federal, lá no ADCT, porque aqui temos peculiaridades um pouquinho diferente. E isso aqui vai ser importante também para que daqui a pouco a gente vai ver os prazos de envio das leis orçamentárias. Então, essa informação também é muito relevante para você guardar para a sua prova. Vamos lá. Do processo legislativo. Aqui, o processo legislativo de Aracaju, o que ele vai compreender? Emenda à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Tranquilo, você já tem essa noção. O que eu destaco para você? A banca vai te perguntar se no município de Aracaju o prefeito pode editar medida provisória. E você vai responder que não, porque não está aqui no rol das possibilidades de produções legislativas. Então, não, o prefeito de Aracaju não pode fazer medida provisória. O que mais aqui que é importante que você conheça? Veja, a lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta, e aqui 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, do prefeito, tranquilo essas duas disposições, mas é importante que você grave que a lei orgânica de Aracaju, ela também pode ser emendada por iniciativa popular. Olha só, através de iniciativa popular, mediante proposta de emenda, subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. No mínimo, 5% do eleitorado do município pode fazer uma proposta de emenda à lei orgânica. Grave essa possibilidade e grave esse percentual.
É diferente aqui, veja, da iniciativa popular para lei de modo geral, porque aqui a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de Vereadores de projetos de lei ou veto, subscrito por no mínimo 5% do eleitorado municipal. Então facilitou para nós que o percentual é o mesmo também. Mas aqui o que eu falo que é diferente é a iniciativa de propostas de emenda à lei orgânica e leis de modo geral, tá bom? Existem essas duas possibilidades, sempre de no mínimo 5% do eleitorado municipal. E aqui, olha que peculiaridade para a literalidade da lei. Tá dizendo propostas de projetos de lei ou veto, tá bom? Não estranhe isso aqui na sua prova. Existe essa possibilidade. Iniciativa popular para projetos de lei ou veto. E também é importante que você compreenda que os projetos de lei apresentados por iniciativa popular, eles terão prioridade de inscrição na ordem do dia, com a garantia de participação de representantes dos eleitores, subscritores, na defesa em plenário da matéria apresentada. Bem interessante isso aqui, altas chances disso aqui estar na sua prova. E também, como eu te falei, o Sebrasp já cobrou essa parte de propostas legislativas, projetos de lei, alterações à lei orgânica em outros concursos de procuradorias também, tá bom? Então, aqui atenção redobrada com esse assunto para Aracaju. Aqui, o artigo 105, parágrafo 1º, ele vai trazer quais matérias necessariamente elas devem ser veiculadas por leis complementares. Também é importante que você guarde esse rol aqui, 4 possibilidades, na verdade 5, né, aqui em conjunto, que é que está dizendo que tem que ser por lei complementar. Código Tributário de Finanças Públicas do município, Estatuto dos Servidores Municipais, Estatuto do Magistério Público, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Código de Obras e Urbanismo. Muito importante, todos esses aqui devem ser por lei complementar. Código Tributário e Finanças Públicas do município, Estatuto dos Servidores Municipais, Estatuto do Magistério Público, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Código de Obras e Urbanismo. E o que é de iniciativa privativa do prefeito? Também, gente, muito importante. Isso aqui também já foi cobrado pelo Sebrasp. É de iniciativa privativa do prefeito as leis que versem sobre criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e indireta ou aumento de sua remuneração. Então, vai criar ou vai aumentar iniciativa privativa do prefeito. Servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. Muito importante isso aqui. Sempre de iniciativa privativa do prefeito de Aracaju. Ao prefeito compete privativamente, entre outras atribuições, e aí você já deve ter visto que o artigo 120 ele traz um rol extenso, com muitas das competências privativas do prefeito. E eu destaquei aqui para você algumas que chamam mais atenção, que a banca pode tentar brincar com você. Claro, se você tiver tempo, leia todas elas, estude todas elas, mas se não, vamos destacar essas aqui. Então, permitir o uso de bens municipais por terceiros depois de autorizado pela Câmara Municipal. Então, só o prefeito pode permitir o uso de bens municipais por terceiros, mas primeiro ele tem que pedir a autorização da Câmara Municipal. Assim como permitir a concessão de serviços públicos por terceiros, também precisa de autorização da Câmara. Ele deve prestar contas no prazo de 120 dias, contado do encerramento do exercício financeiro, contrair empréstimos e realizar outras operações de crédito depois de autorizado pela Câmara Municipal e remeter com antecedência de 3 meses no mínimo para a Câmara Municipal e respectivas associações de moradores os planos de obras a serem executados nos bairros. Também é importante você gravar essas competências privativas com essas nuances aqui, com esses detalhes.
Ainda dentro da lei orgânica do município, eu destaco para você essas disposições aqui, lá da parte tributária. A arrecadação das taxas deve ser destinada a programas de aplicação específica. A arrecadação da taxa de fiscalização e vistoria de obras será destinada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Eu não vou entrar aqui no mérito com você a respeito das finalidades, dos destinos da arrecadação das taxas, né, daquela diferença para impostos, enfim, não vou entrar nesse mérito com você numa aula de revisão de lei local. Mas perceba que aqui em Aracaju nós temos essa vinculação, que a taxa de fiscalização e vistoria de obras será destinada a Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 148. Através de lei aprovada pela Câmara, o município estabelecerá isenção de impostos para estabelecimentos que promovam shows e apresentações de músicos e cantores locais. Aqui, o que eu preciso que você preste atenção é o seguinte: essa isenção que será aprovada por lei, cuja lei, se existe, não está no nosso edital, mas é importante que você conheça a raiz disso que está aqui na lei orgânica, é que a isenção não é para os cantores, tá bom? É para os estabelecimentos, veja, para os estabelecimentos que promovam shows e as apresentações de músicos e cantores locais. Aqui eu deixo para você o artigo 149, se você quiser pausar o vídeo, senão também eu vou disponibilizar esses slides para você, das isenções do IPTU que estão previstas lá na lei orgânica do município. Aqui também disposições relativas a essas isenções, vou deixar para você ler com calma depois. É obrigatória a transferência de 3% das receitas correntes do município para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Mais uma vez aqui uma vinculação importante que a própria lei orgânica já trouxe, e eu destaco para você. Isso aqui é ótimo para cair em prova, tanto para ser uma das alternativas, quanto para trocar esse percentual que está aqui. Então, é obrigatória a transferência de 3% das receitas correntes do município para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Aqui é aquela parte que eu falei para você, os prazos de envio dos projetos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA. Quando ele deve ser enviado à Câmara Municipal, até quando, né? Ele deve ser enviado à Câmara Municipal e até quando ele deve ser devolvido pela Câmara ao prefeito para a sanção. Então, aqui eu já facilitei colocando para você as datas, né, ali marcando no calendário mesmo, para ficar mais fácil de você se localizar, fazendo referência para você aquele slide anterior que eu fiz, a linha do tempo com você da sessão legislativa e os períodos legislativos. Essas informações aqui também, gente, são bem importantes. Ótimo, cara de prova, isso aqui. Também deixo para você fazer uma revisão de quando que a propriedade imobiliária urbana cumpre a sua função social. Então, a Lei Orgânica de Aracaju se preocupou em deixar aqui para nós quais são as hipóteses, as situações em que a propriedade imobiliária urbana cumpre a sua função social. E quando é que vai ser isso, né? Quando atende às exigências fundamentais do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, devendo o poder público municipal promover. Então, o que é que o poder público tem que fazer aqui? Veja, a democratização das oportunidades de acesso à propriedade urbana e à moradia, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, correção das distorções de valorização do solo urbano, regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, a adequação do direito de construir às normas urbanísticas, aos interesses sociais e aos padrões mínimos de construção estabelecidos em lei. Este artigo aqui também é uma grande aposta minha para essa nossa prova. É uma disposição muito importante, muito interessante aqui, relevante para a nossa prova. Vamos mais. Aqui, gente, o artigo 182, ele vai trazer quais são os instrumentos para assegurar o direito à cidade, à gestão democrática, bem como corrigir distorções do consumo de bens comunais. O poder público vai se utilizar dos seguintes instrumentos:
E aí eu vi no seu edital que o Estatuto das Cidades está lá no seu conteúdo, está no seu programa, salvo engano, de direito administrativo, então vai cair o Estatuto das Cidades. O que acontece? Aqui a lei orgânica do município de Aracaju trouxe diferente os instrumentos do que está lá no artigo 4º do Estatuto das Cidades. Então, não vá com a mesma lógica para a prova de lei local. Grave o que é do Estatuto da Cidade e grave que aqui na lei local é diferente, tá bom? E aí, como a gente só vai ter uma realocação dos instrumentos dentro das suas categorias, eu não vou ficar aqui fazendo a leitura com você, mas eu vou deixar no slide para você poder fazer a leitura e memorizar aqui as diferenças, tá bom? Porque senão não vai dar tempo de eu passar com você em tudo que eu quero passar ainda nessa revisão. Então, aqui perceba quais são os instrumentos fiscais, quais são os instrumentos financeiros e econômicos, os jurídicos, os administrativos e de planejamento, tá bom? Não deixe de ler esses slides aqui depois. Ainda dentro da lei orgânica do município, os imóveis tombados por lei e as áreas de preservação ambiental, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, devem ter isenção de tributos. Olha que disposição importante e relevante, cara de prova, gente, para ser uma alternativa para você julgar como certo ou errada. Os imóveis tombados e as áreas de preservação ambiental, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, devem ter isenção de tributos. Imóveis tombados por lei e as áreas de preservação ambiental. Bem bacana essa disposição. Muito bem, vamos adentrar agora às disposições da lei orgânica da PGM, que eu acredito que você já deve ter feito um estudo aí bem, essa parte quando a gente vai ler a lei orgânica do órgão que a gente vai fazer a prova, a gente já lê se vendo ali no cargo, né? Então isso eu sempre fazia dessa forma, tornava o estudo mais prazeroso. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é que nós temos aqui de relevante na lei orgânica da Procuradoria para a gente revisar? Então, primeiro, os princípios institucionais da Procuradoria-Geral do município de Aracaju. Quais são eles? Unidade, indivisibilidade, indisponibilidade do interesse público, legalidade e autonomia técnico-jurídica de seus membros. Guarde esses princípios institucionais, estes 5 princípios institucionais: unidade, indivisibilidade, indisponibilidade do interesse público, legalidade, autonomia, técnico-jurídica de seus membros. E não confunda os princípios institucionais com esses fundamentos de atuação. Quais são eles? A defesa dos postulados decorrentes da autonomia municipal, a prevenção de conflitos e a assistência no controle da legalidade dos atos da administração pública. Muito importante gravar esses dois aqui, os princípios institucionais e os fundamentos de atuação, sabendo diferenciar uns dos outros. Tá? A banca, para ela tentar misturar aqui as duas hipóteses e tentar te induzir a erro, é muito fácil isso aqui acontecer na prova. E você vai acertar, tá bom? Grave esses slides aqui. São funções institucionais da PGM a consultoria e o assessoramento jurídico da administração direta do município, as representações judicial e extrajudicial da administração direta do município e a defesa do patrimônio. Então, muito importante, consultoria e assessoramento jurídico, representação judicial e extrajudicial e defesa do patrimônio do município de Aracaju. O procurador do município, subscritor do parecer, não estará sujeito à responsabilização em razão do conteúdo de sua manifestação técnico-jurídica, excetuando-se os casos de dolo, erro grosseiro, comprovada má-fé por parte do parecerista. Então, nesses casos aqui, ele responderá sim, se ele agir com dolo, erro grosseiro ou comprovada má-fé. Aqui nesse slide eu trouxe para você a estrutura geral da Procuradoria-Geral do município, de modo que você tenha aí uma visão macro de toda a estrutura e possa também fazer uma revisão identificando aqui aonde é que está cada órgão. Eu faço destaque aqui para você, por exemplo, o núcleo de estudos da PGM. Observa que ele está lá vinculado ao 2, Subprocuradoria-Geral. E por aí vai, a banca pode tentar te falar assim: o núcleo de estudos da PGM é órgão ligado ao gabinete do Procurador-Geral do município.
estará incorreto. É órgão ligado à subprocuradoria geral. E por aí vai, né? Vai te falar que a Procuradoria Especializada Fiscal é órgão vinculado à Corregedoria Geral, por exemplo. Isso vai estar errado, ela está vinculada às procuradorias especializadas. E aí nós temos essa visão macro para você se situar dentro da lei, dentro da parte orgânica da Procuradoria Geral do município. Destaco para você que o Procurador-Geral do município, ele vai ser nomeado pelo prefeito dentre cidadãos de reputação ilibada e notável saber jurídico com status equivalente ao de secretário municipal. Então, se fala que ele vai ser nomeado dentre cidadãos com notável saber jurídico, reputação ilibada, que quer dizer que ele não necessariamente precisa ser um procurador de carreira, tá bom? O PGM, o Procurador-Geral do município de Aracaju, não necessariamente precisa ser procurador de carreira. E aí o parágrafo único tem aqui um detalhe importante, que quando ele for integrante dos procuradores do município, ele perceberá honorários advocatícios. Então, ele não precisa ser de carreira, mas se ele for de carreira, ele perceberá honorários. Logo, se ele não for de carreira, ele não perceberá honorários. Aqui, dentre as competências do Procurador-Geral do município, também nós temos um rol extenso. Eu trouxe aqui apenas algumas para chamar sua atenção, depois eu te convido a fazer uma leitura atenta desses dispositivos aqui. A mesma coisa com relação ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do município. Nós temos aqui algumas atribuições relevantes que você pode confundir aqui com outros órgãos, né, outras subdivisões dentro da Procuradoria, trago para chamar sua atenção. E também a composição do Conselho Superior. Então, qual vai ser a composição do Conselho Superior da PGM? O Procurador-Geral do município, que o preside, Subprocurador-Geral, os procuradores-chefes de especializadas e o Corregedor-Geral como membros natos, e ainda 2 procuradores municipais eleitos pelos membros da categoria, para um mandato de 2 anos, sendo permitida a recondução. Então, nós temos aqui o presidente do Conselho Superior, que é o PGM, o subprocurador-geral, os procuradores-chefes das especializadas e o corregedor-geral, que são natos, e ainda 2 procuradores municipais que serão eleitos com mandato de 2 anos, permitida a recondução. Importante gravar a composição do Conselho Superior. Aqui dentro das procuradorias especializadas, também vou deixar para você visualizar isso aqui, é um zoom, né? Vamos dizer assim, daquele slide anterior, que nós tivemos uma visão macro. Aqui dentro das atribuições do Corregedor-Geral, eu também trouxe algumas para chamar a sua atenção, para você não confundir com outras atribuições de outros órgãos, né? De outras microestruturas dentro da estrutura macro da Procuradoria-Geral do município. E trago aqui para você, com um destaque maior ainda, 2 atribuições para que você não se confunda. Então, veja, é atribuição do Conselho Superior elaborar o regulamento do estágio probatório dos servidores da PGM, que vai ser homologado pelo prefeito, e decidir sobre a habilitação ou propor ao chefe do executivo a não habilitação em estágio probatório do procurador do município, que no caso, né, vai avaliar o seu estágio probatório e fazer a avaliação de desempenho dos integrantes da carreira. Já a corregedoria vai proceder à avaliação permanente dos procuradores do município em estágio probatório. Não confunda isso aqui. A banca vai te falar que quem vai decidir sobre a sua habilitação é a corregedoria. E não é. A corregedoria avalia permanentemente os procuradores do município em estágio probatório, mas quem decide sobre a habilitação é o Conselho Superior, que inclusive elaborou o regulamento do estágio probatório. Tá bom? Muito cuidado com isso aqui é muito, muito, muito bom de prova. Ainda dentro da lei orgânica da Procuradoria-Geral, importante você gravar aqui a diferença dos prazos de posse e exercício. E aí eu já adianto para você que é o mesmo do Estatuto dos Servidores de modo geral, é o mesmo prazo aqui. Então, voltamos para o destaque, os servidores, eles terão
30 dias para tomar posse e o igual período, né, podendo ser prorrogável por igual período para tomar posse. Porém, o exercício eles têm 15 dias para entrar em exercício e aí esse já é o prazo máximo. Grave isso aqui também, a banca adora confundir esses prazos, dizer que prorroga quando não prorroga, dizer que prorroga por um prazo diferente quando é pelo mesmo prazo. Isso aqui também é bem importante você memorizar. E, como eu te falei, mesmo prazo lá do Estatuto Geral. Nos 3 primeiros anos de exercício do cargo, o procurador municipal terá seu trabalho e sua conduta anualmente avaliados pela Corregedoria Geral e submetidos à apreciação do Conselho Superior para fins de obtenção da estabilidade. Então, olha só, avaliados pela Corregedoria Geral e submetidos à apreciação do Conselho Superior. Confirma aquilo que a gente acabou de ver no slide anterior. Ainda é importante isso aqui, ó. O corregedor-geral, 3 meses antes de decorrido o triênio, remeterá ao Conselho Superior relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos procuradores municipais em estágio probatório, concluindo objetiva e fundamentadamente pela sua estabilidade ou não, com base nos seguintes requisitos. Então, aqui, ó, nesse caput, nós temos muitas informações relevantes. 3 meses antes de concluído os 3 anos do estágio probatório, o Conselho Superior vai remeter, o Corregedor-Geral vai remeter ao Conselho Superior o relatório circunstanciado sobre a atuação do Procurador Municipal. Vai concluir objetivo e fundamentadamente pela sua estabilidade ou não. E quais é que são os requisitos que ele vai avaliar? Assiduidade, disciplina, eficiência, conduta profissional compatível com o exercício do cargo e análise da produção técnico-jurídica. E por que é importante você gravar esses 5 elementos aqui, esses 5 requisitos que vão ser avaliados no estágio probatório? Porque eles são diferentes dos requisitos que são avaliados de modo geral para os servidores, conforme está lá no Estatuto dos Servidores. Lembra que aqui nós estamos vendo a Lei Orgânica da Procuradoria. Isso aqui vai se aplicar especificamente para você, procurador do município de Aracaju, logo mais. Então, esses são os requisitos pelos quais você será avaliado. Daqui a pouco eu vou trazer para você os requisitos do Estatuto de modo geral e vou comparar para que você possa aqui diferenciar uns dos outros, tá bom? Então, grave aqui esses 5 requisitos do estágio probatório do procurador. Aqui são as possibilidades de contestar quando a avaliação não for feita conforme aquilo que o procurador, que o avaliado entendeu que fosse o correto, né? Então, deixo para você também fazer a análise a leitura e a análise desses parágrafos aqui. Eu vou ter que apertar um pouquinho o nosso passo aqui, porque eu tenho muita coisa ainda para revisar com você. Então, toma um fôlego aí, tome uma água e vamos seguir. Dos impedimentos, então, quando que é vedado ao procurador do município exercer as suas funções em processo judicial ou administrativo, se ele tiver sido parte, se ele tiver atuado como advogado de qualquer das partes, em que seja interessado parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, inclusive até o 3º grau, bem como cônjuge ou companheiro. Bem intuitivas aqui essas situações, mas é importante destacar para você, tá? Aqui o grau de parentesco até o 3º. Quais são as possibilidades de penalidades a serem aplicadas aos procuradores municipais? Advertência, suspensão de até 60 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Advertência, suspensão de até 60 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aqui, chama atenção para você que na suspensão dos procuradores o prazo máximo é de 60 dias, mas lá no Estatuto dos Servidores, de modo geral, o prazo máximo é de 90 dias. Ah, mas então existe uma incompatibilidade? Não, não existe. Aos procuradores, de modo específico, o prazo máximo de suspensão é de 60 dias, porque nós temos aqui uma lei especial, uma lei específica que rege a sua carreira. Agora, para os servidores, de modo geral, lá no Estatuto dos Servidores, o prazo máximo da suspensão é de até 90 dias. Não confunda isso aqui, a banca também pode tentar trocar isso aqui.
Muito bem, então vamos adentrar aqui as disposições do Estatuto dos Servidores. E aí eu já trago logo de cara para você esse quadrinho comparando os elementos do estágio probatório, aquilo que está lá na lei orgânica da Procuradoria, que eu acabei de passar com você, e o que tá, quais são os elementos aqui do Estatuto dos Servidores de modo geral. E aí eu trouxe em destaque que assiduidade e disciplina são pontos em comum, então facilita aqui para você guardar e memorizar esses dois pontos em comum, assiduidade e disciplina. Agora, para os servidores em geral, vai ser também avaliada a pontualidade. Não confunda pontualidade com assiduidade. Na prova você pode pensar, nossa, mas está querendo dizer a mesma coisa? É o que está aqui, literalidade da lei. A gente não briga com a literalidade da lei. Que mais? Produtividade e cooperação no trabalho, responsabilidade e capacidade de iniciativa e criatividade. Não confunda com aquelas disposições, os elementos específicos que você será avaliado. Então, você vai ser avaliado em assiduidade, disciplina, eficiência, conduta profissional compatível com o exercício do cargo e análise da produção técnico-jurídica. Até perceba que para os servidores em geral tem um elemento a mais. Também é importante mais esse detalhe aqui, porque você vai ser avaliado, a sua avaliação de desempenho, 3 meses antes do fim do seu estágio probatório, o corregedor geral vai encaminhar o relatório ao Conselho Superior. Agora, dos servidores em geral, serão 4 meses antes do término do período do estágio probatório que ele vai ser submetido a essa avaliação especial por uma comissão que vai sim analisar os elementos que nós acabamos de ver no slide anterior. Então, servidores em geral, 4 meses antes. Lei orgânica da PGM para os procuradores, 3 meses antes. Aqui, sobre as licenças e afastamentos permitidos ao servidor em estágio probatório, nós temos essas licenças aqui que são permitidas, aquelas que não pode no estágio probatório e aquelas situações em que fica suspenso o estágio probatório. Então, vamos ver se eu vou conseguir passar para você a minha intenção aqui nesse slide. Todas as que estão aqui no quadrinho laranjinha são licenças possíveis aos servidores de modo geral. Tratamento da saúde, motivo de doença em pessoa da família, serviço militar, atividade política, desempenho de mandato classista, licença-prêmio e para tratar de interesses particulares. Aquelas que estão vinculadas aqui às primeiras, licenças para afastamento permitidas ao servidor em estágio probatório, são as únicas que o servidor em estágio probatório vai poder usufruir. Isso significa, pela lógica, que licença-prêmio e para tratar de interesses particulares não pode enquanto estiver no estágio probatório. E aquelas que eu destaquei de cinza é que o estágio probatório vai ficar suspenso, que é a licença por motivo em doença da pessoa da família e para atividade política. Isso aqui, gente, dá uma ótima questão de prova. Ótima, ótima, ótima mesmo. Grave aqui essas disposições. E qualquer dúvida, não hesite em me mandar mensagem, tá bom? Vai ser uma alegria poder te responder, poder clarear para você esses assuntos. Dentro do Estatuto dos Servidores, então, vamos falar a respeito dos descontos na folha de pagamento. Então, como regra, qual que é a regra? A regra é que nenhum desconto deve incidir sobre a remuneração do servidor, salvo por imposição legal ou mandado judicial. Se houver a autorização do servidor, pode haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiro, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento, respeitado em qualquer hipótese o limite de 35% da respectiva remuneração. Guarde esse limite, 35%, mediante autorização, o limite máximo que pode sofrer desconto, 35%. As reposições e indenizações ao erário, então aqui já está falando de situações em que o servidor ele vai ter que repor um valor ao erário, ou ele causou um prejuízo ao erário, ele tem que repor, ele tem que indenizar o erário. Como que vai acontecer? Essas reposições e indenizações, elas devem ser previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas mensais, cujo valor não exceda a 10% da respectiva remuneração. Então, aqui, ó, quando a gente está falando de autorização para desconto em folha, de qualquer situação que seja, o limite é 35%.
Mas se eu estou falando de uma reposição ou de uma indenização ao erário, é de parcelas mensais que não exceda 10%. Então, vai ser descontado até 10%, tantos meses quantos forem necessários, até que seja feita a reposição ou a indenização integral. E também o parágrafo único traz uma informação importante, que é: os descontos, no caso de reposições e indenizações, poderão ser realizados após o prazo de 30 dias contado da data do encerramento do processo administrativo. Então, também, para ser feita uma reposição ou uma indenização ao erário, tem que ser feito um processo administrativo antes e devidamente comunicado o servidor sobre essa reposição que vai ser feita. E se o servidor for demitido ou exonerado ou ainda aposentado? Aí, esse valor, o servidor que tiver em débito com o erário e for demitido, exonerado ou aposentado, deve ter o valor do seu débito descontado dos créditos que porventura tenha a receber. E se ele não tiver crédito para receber ou se o valor não for suficiente, esse crédito aqui, gente, leia-se, é como se fosse o acerto de contas, né? Ele vai receber ali saldo de salário, férias, enfim. Então, desse valor é que vai ser descontado, se eventualmente ele dever algo para a administração, né? Ele tiver que terminar uma reposição ou uma indenização. E aí, o que vai acontecer? Se esse valor for insuficiente, ele tem o prazo de 90 dias para quitar o débito. Se o servidor receber um valor, ou ainda uma outra situação, o servidor recebeu um valor em razão de uma decisão liminar, mas essa decisão foi posteriormente cassada ou revista, ele vai ter que repor esse valor para o erário no prazo de 30 dias, contados da notificação, sob pena de inscrição em dívida ativa. Muito importante, esses dispositivos aqui também dão uma ótima questão de prova. Aqui eu destaco para você, né, que além do vencimento podem ser pagas ao servidor indenizações, gratificações adicionais e benefícios assistenciais. O destaque é que as indenizações não se incorporam ao vencimento e as gratificações e os adicionais podem incorporar-se ao vencimento. Isso aqui também para a banca trocar a informação, dizer que indenização incorpora e gratificações adicionais não incorporam, isso aqui também pode muito bem acontecer na sua prova. Grave, indenização não. Gratificações adicionais, eles se incorporam. Aqui apenas a título de revisão mesmo, para você gravar os percentuais de insalubridade, periculosidade e penosidade, não confunda, né? Aqui os percentuais, o adicional noturno também é aquela lógica que nós já estamos acostumados, é só mesmo para revisar. E aqui é importante o seguinte: dentro do regime disciplinar, nós temos as disposições sobre a sindicância, o PAD e o rito sumário. E eu aposto aqui na sua prova pela cobrança do rito sumário, que ele vai ser aplicado quando houver acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo ou inassiduidade habitual. E eu coloquei para você os conceitos. E aqui eu coloquei é como se fosse um fluxogramazinho, né? Uma linha do tempo aqui com o rito sumário, né? Com o passo a passo do rito sumário, para você poder revisar e gravar. Então, o servidor primeiro, aqui no caso de acumulação ilegal de cargos, ele vai ser notificado em 10 dias para ele fazer a escolha. Servidor, nós identificamos que você está acumulando ilegalmente 2 cargos. Você tem um prazo de 10 dias para fazer a escolha de qual cargo você quer ocupar. E aqui, se houver omissão, quer dizer, o servidor não manifestou nada nesses 10 dias, vai ser adotado o procedimento sumário. Então, aí sim vai ser instaurado o procedimento sumário. 3 dias depois da designação da comissão, a comissão vai lavrar um termo de indiciação. O servidor que está acumulando ilegalmente vai ser citado para 5 dias apresentar a defesa escrita. Na sequência, virá o relatório da comissão e em 5 dias deve ser proferida a decisão pela autoridade julgadora. 2 detalhes importantes aqui. Nesse procedimento sumário, ele tem que ser concluído no prazo de 30 dias, que pode ser prorrogável por mais 15 dias, e ainda, desde o prazo, do último dia do prazo, até o último dia do prazo para a defesa, se o servidor manifestar qual cargo ele quer permanecer, ele vai ter ali, vai ser configurada a sua boa-fé, e aí vai converter automaticamente em pedido de exoneração do cargo que ele ocupava de forma ilegal, e aí ele não vai ser aplicada para ele nenhuma sanção. Esse aqui é o fluxograma do rito
sumário para quando o servidor está ocupando ilegalmente 2 cargos. Mas é importante você saber que a lei faz remissão a esse procedimento também para o abandono de cargo e também para a inassiduidade habitual. Aqui eu deixo para você algumas disposições a respeito de especificidades que a lei exige para esses procedimentos aqui, como que vai indicar autoria, como que vai indicar materialidade nesses casos. Também deixo para você ver as questões relativas aos prazos prescricionais da ação disciplinar e nós adentramos agora as disposições do Código Tributário Municipal. Começando com uma disposição a respeito da atuação da Procuradoria-Geral do município aqui no CTM. Então, veja, por determinação da Procuradoria-Geral do município, serão administrativamente cancelados os débitos prescritos de contribuintes que hajam falecido, deixando bens que por força de lei sejam insuscetíveis de execução e que, por seu ínfimo valor, tornem a cobrança ou execução notoriamente antieconômica. O que é isso, gente? É quando eu vou gastar mais para cobrar do que aquilo que eu tenho expectativa de receber. Então, nesses casos, por determinação da Procuradoria-Geral do município, esses débitos aqui, esses créditos tributários, eles poderão ser cancelados. Aqui eu deixo para você fazer a leitura também das situações em que o Código Tributário Municipal trouxe a isenção do ISS-QN. Com relação ao IPTU, destaco para você que considera-se regularmente notificado o sujeito passivo do lançamento do IPTU, desde que tenham sido feitas publicações na imprensa oficial ou jornal não oficial de circulação diária, dando ciência ao público da emissão das respectivas formas de pagamento. Por que eu destaco isso para você? Porque a banca vai te falar que a notificação tem que ser pessoal, ou pelo menos com a R no endereço do contribuinte. E não. O Código Tributário Municipal está dizendo que bastam essas publicações em veículos oficiais ou não oficiais de circulação diária. Fica suspenso o pagamento do IPTU referente a prédios ou terrenos para os quais exista decreto de desapropriação emanado do município de Aracaju, a partir do momento em que se emitir na posse do imóvel. Então, o município de Aracaju publicou um decreto de desapropriação e ele se emitiu na posse, já fica suspensa a cobrança do IPTU. Bem bacana essa disposição. ITBI, destaco para você que a alíquota do ITBI é de 2%. E esse dispositivo aqui, o parágrafo 3º do 189, em nenhuma hipótese o imposto, qual imposto? O ITBI, estamos falando do ITBI, vai ser calculado sobre o valor inferior ao valor do bem utilizado no exercício para a base de cálculo do IPTU, corrigido monetariamente de acordo com a variação de índices oficiais no período compreendido entre 1º de janeiro e a data da ocorrência do ato, não sendo considerados os descontos eventualmente concedidos sobre o valor apurado para efeito do cálculo do IPTU, exceto os imóveis adquiridos através de arrematação judicial. Vamos dar uma respirada aqui para entender essa disposição. Veja, o ITBI, eu até nem passei com você, né? Quais são os impostos municipais? Vamos recapitular. Nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Urbana, Territorial Urbana, e nós temos ainda o ITBI, que é sobre o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. O que esse dispositivo está dizendo? O valor que eu cobro para IPTU, eu tenho lá a base de cálculo para o IPTU. A lei aqui está dizendo para nós que o valor do ITBI jamais vai ser inferior ao valor do IPTU, certo? É o que está dizendo aqui. Mesmo que o IPTU tenha tido algum tipo de desconto, por alguma razão o IPTU teve um desconto, esse desconto não vai ser levado em conta, não vai ser considerado para fins da base de cálculo do ITBI, exceto quando, veja aqui, quando os imóveis forem adquiridos através de arrematação judicial. Esse aqui é um artigo, gente, que é ótimo para estar na sua prova, justamente por ele ter, assim, várias minúcias, detalhezinhos, mas em síntese é isso aqui que eu expliquei para você. Aqui eu trouxe para você uma tabela com relação às taxas, porque nós falamos dos impostos municipais e nós também temos as taxas. E aí nós temos as taxas decorrentes do exercício de polícia e as taxas decorrentes de prestações de serviços. E aqui eu trouxe para você numa tabela quais são as taxas decorrentes do exercício
regular do poder de polícia e da utilização dos serviços públicos. E antes que você mande mensagem dizendo: Thaís, não existe taxa de iluminação pública, pelo amor de Deus. Gente, é o que está na literalidade da lei. É como eu te falei, com a literalidade da lei a gente não briga, tá bom? A gente guarda, leva para a prova, acerta as questões e depois, quando a gente tomar posse, a gente dá os toquezinhos por lá, combinado? Então, trouxe aí para você quais são as taxas. Ainda dentro do Código Tributário Municipal, uma parte que eu creio que tem uma chance ainda maior de ser cobrada é aquelas disposições que dizem respeito ao processo administrativo fiscal. Veja, o contribuinte que no prazo de defesa comparecer à repartição competente para recolher total ou parcialmente o valor do tributo constante do auto de infração, será concedida a redução de 50% do valor da multa. Aqui o contribuinte ele já foi autuado, ele compareceu dentro do prazo da defesa para fazer o pagamento, ele vai ter o desconto da multa e não do tributo, mas o desconto da multa. O ingresso do interessado em juízo não suspenderá o curso do processo administrativo fiscal, a menos que decisão judicial assim o determine. Então, como regra, entrou em juízo para discutir alguma questão de processo administrativo fiscal, a regra é que não suspende o curso do processo administrativo fiscal, a menos que decisão judicial assim o determine. Veja, porém, que poderá ser suspenso o curso do processo administrativo fiscal mediante requerimento do contribuinte, a critério do secretário municipal de Planejamento e Finanças, por prazo não superior a 120 dias. Então, como regra, não suspende. Ajuizou a ação para questionar alguma coisa que está tramitando lá no processo administrativo fiscal. A regra é não suspende. Porém, o contribuinte pode pedir. Isso pode ser deferido. Por quem? Pelo Procurador-Geral do município? Não, pelo Secretário Municipal de Finanças e Planejamento e pelo prazo de 120 dias, prazo não superior a 120 dias. E o julgamento do litígio em primeira instância vai ser feito pela comissão julgadora. E aí eu deixo para você a composição da comissão julgadora. Então, processo administrativo fiscal em primeira instância é julgado pela comissão julgadora. E da decisão de primeira instância cabe o recurso de ofício e o recurso voluntário. Deixo aí para você os marcos de quando eles serão interpostos. O recurso de ofício, obrigatoriamente, no ato da decisão de primeira instância, quando esta total ou parcialmente cancelar, modificar ou reduzir os créditos tributários. Então, perceba, se está cancelando, modificando ou reduzindo créditos tributários, de quem que é o interesse de recorrer? Do fisco. Então, o recurso de ofício, ele é do fisco, ele é da própria fazenda. O disposto neste artigo não se aplica, então não vai ser possível fazer o recurso de ofício das retificações decorrentes de erro de fato e relativo às taxas de qualquer natureza e o IPTU. Não se aplica também o recurso de ofício às infrações do descumprimento de obrigações acessórias. O recurso voluntário, por sua vez, ele vai ser interposto pelo contribuinte. Quando? No prazo de 30 dias contado da ciência da decisão de primeira instância. O recurso voluntário ou de ofício será julgado em segunda instância pelo Conselho de Contribuintes. Então, em primeira instância, comissão julgadora. Em segunda instância, Conselho de Contribuintes. E não vai ser aplicado o recurso voluntário ou de ofício, não vai ser julgado pelo Conselho de Contribuintes, ele não se aplica às retificações de erro de fato e nos casos de reavaliação de valor venal de imóvel. Trouxe para você a composição do Conselho de Contribuintes, que vai fazer o julgamento em segunda instância, então perceba aí, depois faça uma análise dessa composição. Ainda, o Procurador-Geral do município terá assento ao Conselho sem direito a voto. O Procurador-Geral do município terá assento no Conselho de Contribuintes sem direito a voto. O presidente do Conselho ou aquele que o substituir terá direito a voto somente no caso de desempate. Grave que o Procurador-Geral do município vai ter assento sem direito a voto. A banca vai te falar que ele tem direito a voto. Isso estará errado. Das decisões não unânimes do Conselho de Contribuintes, caberá o pedido de reconsideração, no prazo de 30 dias.
Então, o Conselho de Contribuintes proferir uma decisão não unânime, vai caber o quê? Pedido de reconsideração. O julgamento do pedido de reconsideração limitar-se-á à parte não unânime. O Conselho de Contribuintes precisa de um quórum mínimo para poder trabalhar, para poder julgar. Então, ele não pode decidir sem a presença mínima de metade mais um do total dos seus membros e no julgamento dos pedidos de reconsideração, sem a presença unânime dos mesmos. Perceba, gente, se das decisões não unânimes eu vou poder fazer um pedido de reconsideração, quer dizer que no julgamento do pedido de reconsideração, eu preciso da presença unânime de todos eles. Percebe? Então, nos demais casos, eu preciso da presença mínima de metade mais um, mas para julgamento dos pedidos de reconsideração, eu preciso da presença unânime. Compete ao chefe da assessoria técnica da Secretaria Municipal de Fazenda proferir decisão nos processos de consulta. Processos de consulta serão decididos pelo chefe da assessoria técnica, não é pelo procurador-geral do município. A banca vai tentar te confundir. Não é pelo secretário municipal de Finanças e Planejamento, é aqui pelo chefe da assessoria técnica da Secretaria Municipal de Fazenda, nos processos de consulta. Grave isto aqui. Muito bem, vamos adentrar as disposições, então, das leis previdenciárias. Aqui nós temos a lei que rege o regime próprio e a previdência complementar. Vamos lá. Primeiro, as disposições do regime próprio. Então, os recursos garantidores integralizados do regime próprio têm natureza de direito coletivo dos participantes, natureza de direito coletivo dos participantes. Aqui eu trago para você os beneficiários do RPPS, na qualidade de dependentes dos participantes, então deixo para você fazer uma leitura atenta depois. Com relação aos benefícios, então nós temos, com relação ao participante, a aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais. A aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais, grave isso aqui. A aposentadoria por tempo de contribuição, e aí quais são os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição? Que é aqui a aposentadoria voluntária. No mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. 65 anos de idade e 35 de contribuição, se homem. 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, com proventos integrais. Se for com proventos proporcionais, 65 anos de idade, se homem, 60 anos de idade, se mulher. E ainda nós temos a aposentadoria especial. E quanto ao dependente, vai ser a pensão por morte. Então aqui, gente, só voltando rapidinho, quanto ao participante, gravem aqui essas minúcias, grave que a aposentadoria compulsória é aos 75 anos de idade, grave quando forem proventos proporcionais, quando forem proventos integrais, muito importante aqui essas disposições. Então vamos ver um pouquinho mais aqui a respeito da pensão por morte. Que é importante que você saiba que a pensão por morte, ela será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data do seu falecimento. Isso aqui é importante porque a banca vai te falar que é um determinado percentual, 60%, 70%. Não, aqui a lei está nos dizendo o seguinte, igual ao valor dos proventos do servidor. Aqui o artigo 28, ele está dizendo a respeito da aposentadoria especial do professor, então reduz em 5 anos, você também já deve conhecer essas disposições. E voltando para a pensão por morte, havendo pluralidade de pensionistas, ela vai ser rateada entre todos em partes iguais. Então a pensão por morte, havendo pluralidade de pensionistas, será rateada entre todos em partes iguais. E não reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão se extinguir. Então, vou te dar aqui um exemplo bem rapidinho. Vamos supor que o servidor faleceu e deixou pensão para a esposa e para um filho. E aí esse filho atingiu a maioridade. Então, o que está dizendo? Eles vão receber a pensão em partes iguais, 50-50, 50% para cada um. O filho atingiu a maioridade. O que é que vai acontecer? Esse 50% dele vai passar para a esposa? Não.
ela vai continuar só com 50%. Olha lá, não reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão se extinguir. Aqui as disposições da justificação administrativa, também vou deixar para você fazer uma leitura atenta depois. O que é essa justificação administrativa? É aquela situação em que o servidor não tem como, ele falta um documento, ele precisa produzir uma prova de um fato ou de uma circunstância para ele provar o direito perante o Instituto de Previdência. Então, esses artigos aqui, eles estão dispondo a respeito de como é que vai funcionar nesse caso. E são artigos, gente, realmente importantes para sua prova, tá bom? Eu só tô pulando eles aqui por questão de tempo mesmo, mas eu vou deixar nos slides para que você faça uma leitura atenta. Você vai ver que não são disposições complicadas de entender, já deixei para você com os grifos, com os destaques. Por favor, leia esses dispositivos aqui, tá bom? Aqui, a organização do regime próprio de previdência, então fica instituído um Conselho Municipal de Previdência, que é o órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, e vai ser constituído de 11 membros, e dentre esses membros, olha só quem está: o Procurador-Geral do município. Então, imagine se não é importante que você grave a composição do Conselho Municipal de Previdência. Grave aqui essas disposições. Ainda, o Poder Executivo é autorizado a constituir entidade de previdência municipal sob a forma de autarquia, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira descentralizadas para operar e administrar os planos de benefícios e de custeio de que trata o regime próprio. Então, vai ser uma autarquia, personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira descentralizadas. Aqui eu trouxe para você a comparação entre a diretoria executiva e o conselho fiscal. Grave essas minúcias aqui. A diretoria executiva tem 4 membros, o conselho fiscal são 3. Na diretoria executiva, nós temos 3 nomeados pelo prefeito e um representante dos servidores e beneficiários, que ele vai ser eleito em procedimento específico. Já no conselho fiscal, são 2 eleitos e um indicado pelo prefeito. Na diretoria executiva, os membros que forem nomeados pelo prefeito serão demissíveis ad nutum. Veja, são 3 nomeados pelo prefeito. Esses 3 que são nomeados pelo prefeito, eles são demissíveis ad nutum. Já no conselho fiscal, eles não são destituíveis ad nutum. Na diretoria executiva, o mandato é de 3 anos e no conselho fiscal, o mandato é de 2 anos. Em ambos os casos, os membros precisam ter nível superior. Grave isso aqui, gente. Isso aqui também é ótimo para a banca fazer uma questãozinha disso aqui, tentar te confundir. A alíquota de contribuição dos participantes e beneficiários no regime próprio é de 11% e do município, autarquias e fundações e demais entidades sob seu controle direto ou indireto é de 22%. Já a taxa de administração é 2,4%. Por que eu chamo atenção para você aqui? Porque no regime complementar, nós vamos ver que a lógica é diferente. Então, aqui, no regime próprio, os participantes beneficiários, ou seja, você, daqui a pouco, você vai estar contribuindo para o regime próprio de previdência com 11%, enquanto que o município vai estar contribuindo com 22%. O dobro, né? O dobro daquilo que o participante ou beneficiário contribuiu. E a taxa de administração, 2,4%. Adentrando as disposições da previdência complementar, eu fiz um quadrinho para você saber a diferença, o que aplica antes do regime. Então, o servidor que já era servidor do município antes de 2022, antes dessa lei que instituiu a previdência complementar, ele poderá, mediante prévia e expressa opção, aderir ao regime de previdência complementar de forma irrevogável e irretratável.
Agora, aquele servidor que entrar no serviço público após o regime complementar, que é o seu caso, daqui a pouquinho você vai tomar posse. E aí, o que, que vai acontecer com você em relação a esse regime de previdência complementar? Você vai ser automaticamente inscrito quando perceber remuneração superior ao limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral. Então, recebe remuneração acima do limite máximo estabelecido no RGPS, vai ser automaticamente inscrito. Porém, é facultado manifestar ausência de interesse em aderir, sendo seu silêncio ou inércia no prazo de 90 dias após a inscrição automática reconhecida como aceitação tácita da inscrição. Então, você vai ser inicialmente automaticamente inscrito e tem 90 dias para dizer: opa, não quero participar. E aí, o que é que vai acontecer? Vamos supor que você só manifestou esse desejo de não participar lá depois, com 75 dias, por exemplo. Então, você vai ter direito à restituição integral das contribuições que foram vertidas em até 60 dias do pedido de anulação, atualizadas. E isso não vai constituir resgate. Essa restituição daquilo que foi que você contribuiu nesse período que você não optou, não fez a manifestação expressa, não constitui resgate. Não confunda que você tem 90 dias para manifestar que não quer permanecer, porque você vai ser automaticamente inscrito. Você tem 90 dias para dizer que não quer. Falou que não quer, contribuiu, vai ter 60 dias para ser restituído. Não confunda esses dois prazos aqui. Além disso, a contribuição aportada pelo patrocinador também será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo. Quer dizer, aquilo que o município também pagou por você, ele também vai restituir, no caso de você manifestar que não deseja continuar. E ainda fica assegurado ao participante o direito de requerer a qualquer tempo o cancelamento da sua inscrição, nos termos do regulamento próprio. Aqui, esse artigo 7º, ele é muito importante, porque ele vai trazer quais são os parâmetros do plano de benefícios previdenciários aqui da Previdência Complementar, que traz a elegibilidade para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo que ingressarem no município de Aracaju a partir do início da vigência da lei e que perceberem remuneração mensal superior ao limite máximo dos benefícios pagos no regime geral. Então, esse é o critério. Recebe além do regime geral, ele vai ser elegível para participar. Adesão facultativa para o servidor e participação obrigatória do município na condição de patrocinador. Então, você tem a opção de escolher, quer ou não quer. Se você quiser, o município obrigatoriamente vai ter que participar como patrocinador, ele não vai ter escolha. Custeio da contribuição do patrocinador pelo órgão ou entidade autárquica ou fundacional a que o participante esteja vinculado. Paridade entre alíquotas de contribuição do patrocinador e do participante. Paridade entre as alíquotas. A paridade entre as alíquotas é uma característica da Previdência Complementar. Nós vimos que lá no regime próprio, o município participa com o dobro daquilo que o servidor contribui. Então, você vai contribuir com 11%, o município com 22%. Regime próprio. Aqui no regime complementar, há a paridade de alíquotas. Ainda, percentual de contribuição definido pelo participante, facultada a opção pela incidência de alíquotas de até 10% sobre a base de cálculo, obrigatoriedade de separação em contas individualizadas das reservas constituídas em nome do participante, bem como do controle de registro contábil das contribuições destes e do patrocinador, e demais normas previstas em lei. Artigo 8º ainda, muito importante. O município de Aracaju somente poderá ser patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida. Somente poderá o município de Aracaju ser patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerado o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados e ou portados e os benefícios pagos. Ufa, pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês aqui de revisão de leis locais.
eu espero que tenha contribuído com vocês. Eu já peço perdão, né, também por ter extrapolado aqui o nosso tempo, né, se eu eventualmente atrapalhei a sua programação, peço que me perdoem. É só mesmo esse desejo, né, esse anseio de passar para você o máximo de informações que eu puder para contribuir com a tua prova de lei local. Eu sei que lei local é um pouco desafiador porque não é um assunto que a gente estuda recorrentemente, né? É para aquele concurso específico, então a gente tem que ter muita decoreba. E a minha intenção aqui é realmente conseguir separar para você os pontos principais, chamar a tua atenção para possíveis pegadinhas e, claro, né, acertar aí o maior número de questões possível. Então, eu espero ter contribuído com o teu estudo. Gente, qualquer dúvida, mandem mensagem para mim lá no Instagram, @prof.thaismonserrat. Eu vou ficar muito feliz de receber feedback seus, mensagens suas. Me contem como que foi essa aula para vocês e eu espero sempre poder contribuir com a tua caminhada, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer angústia, mandem mensagem por lá, vou ficar muito feliz de interagir com vocês. E claro, também mandem mensagem para eu te mandar esse material, tá bom? Esses slides aqui, mandem mensagem lá e eu disponibilizo para você. Um abraço, Deus abençoe grandemente seu estudo e eu desejo para vocês uma excelente prova.